A Bíblia fala, né, lá em Mateus capítulo 19, Jesus, quando vai falar sobre o divórcio, ele vai falar que o divórcio, carta de divórcio ou carta de repúdio, foi dada por Moisés por causa da dureza do coração dos homens. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o divórcio ele já está aí há um tempinho. Então, Moisés, que era naquele momento o líder máximo, líder supremo do povo de Deus, que naquele tempo ali a gente está falando daquele povo que sai do Egito, que está no deserto. Presta atenção em todo um contexto. O povo está no deserto. E naquele período, no deserto, aconteciam situações de repúdio. Por que isso tudo aconteceu no deserto? Porque Moisés não entrou na Terra Prometida. Ou seja, a gente está falando de um período que teve no máximo 40 anos. Não é logo no início que Moisés concede a carta de divórcio. Vamos entender que passou-se um tempo. Vamos entender aí, 30 anos que houve a direção de Moisés sobre esse povo, com carta de divórcio. Era um período específico e eram situações muito específicas também. Moisés, ele viu que os homens repudiavam suas mulheres. Elas ficavam, como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou explicar? Largadas, abandonadas, sem nenhuma perspectiva de vida. Algumas delas despertavam o interesse de outros homens para se casarem com ela. E nesse momento, o marido, que se naquele momento tinha uma concepção de dono, de possuidor, de autoridade sobre ela, dizia que não, que ela não estava livre. E exigia, por exemplo, dote ou algo parecido para liberar essa mulher. E nessas circunstâncias, e aí é onde Jesus fala, por causa da dureza do coração dos homens, Moisés institui a carta de divórcio, que na verdade era simplesmente uma carta que liberava aquela mulher desses maus tratos desse marido. Bom, quando Jesus fala sobre isso, ele acaba de falar isso e diz o seguinte: Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens. Porém, nem sempre foi assim. No início, Deus fez homem e mulher. Os fez uma só carne e os uniu até que a morte os separe. Disse Deus: deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. Essas são as palavras matrimoniais que Deus dá a Adão e Eva. Bom, então vamos entender a instituição casamento como ela é hoje. Hoje, os casamentos eles são instituídos pelo Estado, né, pela força de lei, pelo Estado, no Brasil, através dos seus cartórios,
E o casamento ele é instituído espiritual pela igreja. A igreja vai lá e abençoa o casamento através de um padre ou um pastor, ou um rabino, enfim, de acordo com a sua fé, né? Mediante isso, a gente tem a Constituição Casamento dividida em dois passos. O passo onde Deus reconhece o meu casamento através da igreja e o Estado reconhece o meu casamento, a minha união, através dos cartórios. E o que é o divórcio hoje constituído? Faz parte do Estado, faz parte da lei dos homens. O problema é que as instituições que se dizem espirituais, elas inverteram o processo de um tempo para cá. Eles passaram a legislar a partir do homem, ou seja, o Estado diz que é casado, eu, igreja, reconheço. Se o Estado não diz, eu, igreja, não reconheço. Só que isso é andar na contramão do que Deus fez. Porque primeiro Deus, Espírito, constituiu o casamento. O casamento, ele é de Deus, não é uma criação dos homens. Não existia Estado, não existiam cidades, não existiam organizações, não existiam leis humanas quando Deus instituiu o casamento. O casamento foi instituído por Deus no Éden, em Adão e Eva. E desde então, o casamento vem sendo feito exatamente como Deus disse que seria. E a gente tem vários relatos. Por exemplo, o relato de Isaac conhecendo Rebeca. Abraão manda o seu servo ir até a terra de seus pais, buscar do meio da parentela dele uma esposa para Isaac. E aí você já conhece a história, né? Para a gente não prolongar, não perder tempo nesse ponto, é uma história que vocês conhecem, você já sabe, o servo foi lá, encontrou Rebeca, dando água com um cântaro de água, serviu ao servo de Abraão, serviu aos seus camelos, vocês conhecem toda a história, e depois aceitou vir com o servo e se tornou esposa de Isaac. Bom, vocês veem que a história se completa quando Rebeca encontra Isaac, corre em direção a ele em direção a ela. Isaac pega a Rebeca, leva para a tenda de sua mãe, e ali eles se tornam uma só carne. Não tem cerimônia espiritual e muito menos a assinatura de um documento que dizia que eles eram casados. O que diziam que eles eram casados eram os princípios. Deixar pai e mãe, fazerem votos, declarar, terem testemunhas, tornar isso público e visível. Pronto. A Rebeca deixou a casa da mãe dela. Isaac era um homem, já estava usufruindo da tenda de sua mãe. Se uniram, tiveram relação sexual, foi público, todo mundo viu Rebeca se despedindo, todo mundo sabia que Rebeca estava indo se casar com Isaac, era a vontade dela e era a vontade de Isaac. Pronto. Constituiu-se o casamento. E não tinha esse divórcio. O casamento, ele era para sempre. A gente vai ver a Bíblia e vai ver que Adão e Eva ficaram juntos até a morte, Abraão e Sara ficaram juntos até a morte, Isaac e Rebeca ficaram juntos até a morte, e vários outros, sem uma cerimônia ou sem um documento. E você está dizendo que os documentos não são válidos? Não, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que uma coisa ela vem antes da outra e a gente precisa entender
como tudo surgiu e como tudo funciona para nós entendermos o que de fato é um casamento. A Bíblia manda, o Senhor nos manda obedecer à lei dos homens. Então, sim, claro que nós vamos obedecer à lei dos homens. Não tem nenhum problema nisso. Ok? E aí chegou um tempo onde as leis foram estabelecidas. E as primeiras leis foram estabelecidas justamente por Moisés, no deserto. E para que eram essas leis? Para que o povo se organizasse, para que tivesse o mínimo de organização, para que eles reconhecessem Deus. Todas essas leis foram criadas baseadas na vontade de Deus. Deus falava com Moisés. Ponto. A partir depois disso, o que a gente tem são um crescimento gigantesco do chamado povo de Deus e também do mundo, porque nesta terra não tem só povo de Deus. Lembre-se, povo de Deus eram cativos do Egito, que é outra nação, que é um outro povo. Tinham os filisteus e tinham vários outros povos na terra. Como existem hoje vários outros povos na terra e nem todos eles se rendem a Deus. Esses povos já tinham suas organizações e suas leis. E era necessário que o povo de Deus também tivesse as suas organizações e suas leis, se tornasse uma nação, como ela acabou se tornando, Israel. Israel é uma nação. Os filhos de Israel são as cidades, as tribos. A nação de Israel foi constituída por Deus, usando a vida de Jacó. Beijos! Tchau!